Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e alunas da Escola Birajara no Ceará. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula, essa aula dedicada especialmente aos alunos e às alunas das turmas de segundo ano, manhã e tarde. Ok? Sou o professor João Sérgio, professor de Geografia da escola. Junto com o professor Damaso, nós estamos organizando essas aulas remotas, essas aulas virtuais das turmas de segundo ano, manhã e tarde, e hoje apresentarei para vocês a aula cujo tema é Ordem Mundial ou Ordem Geopolítica Internacional, que trata necessariamente das relações de poder entre os países, certo? Considerando todo o mundo e em determinado período da história. Sempre na história do mundo moderno, das relações entre os países no cenário mundial, pautado por critérios políticos, econômicos e, obviamente, militares, né? Os estados passaram a disputar o poder, e essa disputa do poder se dá com base no equilíbrio de forças, cuja o poderio militar ele é o balizador mais forte nesse contexto, mas a economia é que rege o mundo, principalmente a partir da consolidação do sistema capitalista, a partir do século XVI, com as revoluções comerciais, século XVIII, com a Revolução Industrial, a formação dos estados modernos, dos estados nacionais, que são soberanos, que são independentes, e aí eles passaram a disputar esse cenário mundial, mas para o nosso contexto atual do século XXI, é importante destacar que essa relação de poder entre os países, ela passa a ser melhor entendida a partir dos acontecimentos Primeira e Segunda Guerra Mundial e com o fim dela, com a formação de uma ordem mundial bipolar. A partir de 1945 se estabeleceu um contexto de duas nações poderosas, em que a Guerra Fria foi o grande momento, o evento histórico que durou algumas décadas e que marcou esse período. A ordem mundial, que pode ser considerada como unipolar, foi aquela que foi do fim da Guerra Fria, de 1991, com a desintegração da União Soviética, onde os Estados Unidos passou a comandar o cenário mundial sem muita interferência de outros países. E ela durou até 2008, com a crise mundial do capitalismo iniciada no próprio Estados Unidos, e podemos considerar a consolidação de fato de uma ordem mundial multipolar, com várias nações disputando esse equilíbrio de poder, a partir dessa crise mundial de 2008. Também pode destacar como um marco histórico para a redefinição dessa nova ordem mundial, a pandemia de Covid-19 nesse ano de 2020, que a gente está vivenciando esse período histórico nesse momento agora. Certo? Então, esse primeiro mapa traz para vocês o contexto da Europa logo após o final da Segunda Guerra Mundial. É importante por quê? Porque a Europa foi o continente, ou seja, a região, o território onde ficaram claras todas as redefinições territoriais da disputa mundial de poder a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa, que concentrava os países mais poderosos do mundo, perde esse status de centro de poder mundial. Esse centro de poder mundial é deslocado para dois polos diferentes, os Estados Unidos e a União Soviética, e é na Europa que é travado o principal cenário da Guerra Fria, onde a gente vai perceber as alterações, a disputa de poder, que ficam evidentes na divisão territorial, sobretudo a divisão territorial da Alemanha. A Alemanha nazista, a principal nação perdedora da Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, ela passa a ser disputada e dividida entre os dois polos de poder mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos representam claramente a ideologia capitalista, o sistema econômico capitalista, e a União Soviética, a ideologia do sistema econômico socialista, como plano de fundo a política comunista. Okay? 1945, já o ano do final da Segunda Guerra Mundial, na conferência realizada na própria Alemanha, na cidade de Potsdam, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética entram em acordos. Esses acordos giram em torno de indenizações que a Alemanha deveria pagar, mas principalmente na divisão da Alemanha em zonas de ocupação. Essas zonas de ocupação vão ficar entre os principais países vencedores da guerra, certo? E já em 1948,
a União Soviética faz bloqueio à Berlim Ocidental. O que é isso? A cidade de Berlim, que também foi dividida, não só pela Alemanha, embora a cidade de Berlim ficasse dentro da Alemanha Oriental, ela foi dividida em zonas de ocupação, e com o avanço do plano Marshall proposto pelos Estados Unidos para a reestruturação econômica da Europa, a influência soviética em Berlim Oriental propõe a aplicação desse bloqueio, certo? Então, isso pode ser considerado a principal crise política, geopolítica entre os países e, basicamente, é o início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Como consequência, o lado ocidental da Alemanha, o lado capitalista, comandado pelos Estados Unidos, cria a República Federal da Alemanha, certo? Ou que passa a ser conhecido como Alemanha Ocidental, e, em contrapartida, a União Soviética cria a República Democrática Alemã, também em 1949, que passa a ser considerada como a Alemanha Oriental. Então, esse país representa, de uma forma bastante didática, a divisão do mundo em dois blocos de poder, o bloco capitalista e o bloco socialista. E em 1961, é iniciada a construção do Muro de Berlim, pela República Democrática Alemã, pela Alemanha Oriental Socialista, para dividir as duas cidades agora com uma barreira física que acaba se tornando o principal elemento simbólico de divisão do mundo dentro do contexto de uma ordem mundial bipolarizada entre Estados Unidos e União Soviética. Então, esses mapas representam, portanto, a divisão da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, a zona soviética, aquela ali de lilás, representada aqui no mapa por lilás. Essa parte da Alemanha foi ocupada pela União Soviética, é a zona de ocupação da União Soviética, e viria a se tornar a Alemanha Oriental. E essa outra parte aqui da Alemanha, zona americana, zona francesa, zona britânica, viria a ser a Alemanha Ocidental capitalista. E a cidade de Berlim, que é localizada dentro da parte oriental da Alemanha, ela também é subdividida entre várias zonas de ocupação, a parte oriental, obviamente, de Berlim, da União Soviética, e a parte ocidental, subdividida entre Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, ou Reino Unido, nesse caso. Então, a divisão geopolítica da Europa após a Segunda Guerra Mundial ficou de uma forma bastante clara, tal qual foi a Alemanha. A divisão de uma zona de influência dos Estados Unidos, a partir da doutrina do plano Marshall proposto pelos Estados Unidos, que é um plano político e acompanhado por um plano econômico para você compor no mundo uma zona de influência norte-americana e segurar o avanço da União Soviética, socialista, certo? E essa parte da Europa que é dominada pelos Estados Unidos, principalmente, ela passa a ser considerada a grande parte ocidental da Europa, ou Europa Ocidental. Para tanto, como já destaquei, a força militar é fundamental para se manter um equilíbrio de poder territorial no mundo. Os Estados Unidos propõem, portanto, a criação da OTAN, da Organização do Tratado do Norte de 1949, que é uma aliança militar entre os países que compõem o bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos. Em contrapartida, a União Soviética propõe, já no final da Segunda Guerra Mundial, através da Conferência de Alta que foi realizada no que hoje é a Ucrânia, mas na região da Crimeia, que recentemente foi anexada pela própria Rússia, um plano de controle político dos países do leste europeu. O leste europeu são os países localizados na Europa Oriental. E um plano de assistência mútua da economia, também proposto em 1949, como reação ao plano Marshall proposto pelos Estados Unidos. É o plano para ajudar os países que estão dentro do bloco socialista de poder comandado pela União Soviética. E a União Soviética, para poder fazer frente à OTAN, ela cria a sua própria aliança militar com esses países do leste europeu, denominado de Pacto de Varsóvia, já no ano de 1955. E essa grande divisão da Europa em dois grandes blocos de poder político, econômico e militar, ela define uma fronteira estratégica dentro do continente europeu que ficou conhecida como a Cortina de Ferro. É a fronteira que separa a Europa Oriental da Europa Ocidental e vice-versa. Separa a Europa socialista da Europa capitalista. E vamos apresentar alguns mapas. Esse mapa temos a divisão clara do que eram os blocos dentro da Europa. E a divisão ali do que está representado na cor verde, do que está representado na cor vermelha, é exatamente a chamada cortina de ferro,
já erguida, né, já que é uma fronteira estratégica simbólica, mas um simbolismo baseado no uso do poderio militar, aparece aí de uma forma bastante evidente essa fronteira denominada de cortina de ferro. Então, a Europa, a partir da Segunda Guerra Mundial, tem essa configuração, que é uma configuração que a gente pode levar depois para apresentar em todo o mundo. Essa parte verde da Europa, obviamente, é a chamada Europa ocidental, é a Europa capitalista, é a Europa dominada pela influência norte-americana. E essa parte aí mais de laranja claro é a parte da Europa dominada, influenciada diretamente pela União Soviética, tendo aquela parte ali de alguns territórios que foram anexados pela União Soviética, países que foram anexados pela grande União Soviética, que não compõem a Europa Oriental, porque faziam parte necessariamente da própria União Soviética nesse período. Mas ali acima, o mapa da cidade de Berlim, dividido entre as duas zonas de influência. Então, esse período, o final da Segunda Guerra Mundial, que se estende até o ano de 1991, ele marca a ordem mundial dividida no poder de duas superpotências, Estados Unidos e a União Soviética. É chamada, portanto, de bipolar, dois polos de poder mundial. Ele, destacando mais uma vez, ele se inicia essa disputa de poder mundial com o fim da Segunda Guerra, da onde emergem os Estados Unidos e a União Soviética como as duas nações vencedoras de fato. Os Estados Unidos saem numa situação bem melhor, porque não teve território atacado nas disputas militares da guerra, e a União Soviética arrasada, tendo que se reerguer economicamente, né, do ponto de vista da infraestrutura, da sua própria população, sua economia, a partir desse período, e em função de uma organização interna e não baseada no mercado externo, que define uma política socialista, essa nação pôde crescer economicamente ao ponto de rivalizar com os Estados Unidos e formar seu próprio bloco de poder mundial. E esse aí, já para além da Europa, um mapa do mundo onde a gente pode ver as zonas de influência de acordo com os países que são representados por cada bloco. Então, a maior parte do mundo considerada dentro do bloco capitalista, incluindo as Américas, com exceção de Cuba socialista aliado à União Soviética, grande parte da África, com exceção de Angola e Moçambique, né, países socialistas, e agora grande parte da Ásia sob domínio da União Soviética e a Europa Oriental. Os blocos de poder mundial dentro do contexto da ordem mundial bipolar. E do ponto de vista da classificação econômica dos países, há uma certa semelhança, principalmente para nós definirmos o que é o segundo mundo, aquele do bloco socialista. A gente inclui outros países do norte da África, certo? Uma inclinação econômica mais baseada na política econômica planificada, como o Estado ela define e organiza os rumos da economia. O primeiro mundo formado pelos países do bloco socialista desenvolvidos e industrializados, e os países de terceiro mundo formados pelos países do bloco capitalista, países subdesenvolvidos e grande parte deles não industrializados ou algum de industrialização tardia. Então, esse é o mundo, embora o mapa seja de 1989, é aquele que define a classificação econômica dos países praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a classificação econômica do mundo no contexto da ordem mundial bipolar. A Guerra Fria, portanto, foi um conflito entre Estados Unidos e União Soviética nessa disputa de poder mundial entre esses blocos. Foi uma guerra que não se baseou em conflitos armados diretos entre as duas superpotências, certo? Foi um conflito mais político e ideológico para poder tentar provar ao mundo qual sistema econômico era mais eficiente. Mas, contudo, nesse período, a União Soviética, principalmente a partir de Stalin, ela desistiu de uma ideia de dominação mundial ou de expansão do comunismo como uma doutrina para ser aplicada no mundo inteiro, e ela passa a se resguardar para crescer internamente. Ela mantém seu bloco de poder, principalmente na Europa, para evitar o avanço capitalista na Europa e haver uma ameaça militar de invasão, por exemplo.
Mas os Estados Unidos manteve uma política capitalista baseada no convencimento de fato de que era o melhor sistema econômico para o mundo, porque tendo os Estados Unidos no comando, ele ia propor esse tipo de sistema econômico para poder continuar comandando hegemonicamente esse bloco capitalista. Era uma disputa que se baseou principalmente na disputa, na corrida armamentista militar, sobretudo baseada nas armas nucleares, acabava sendo uma disputa baseada em ameaça. A gente vai utilizar, se houver guerra, nós vamos utilizar, mas uma ameaça irracional do ponto de vista da prática. Ia acontecer, mas era necessário ter uma ameaça muito forte, mas se, de fato, acontecesse um conflito de ordem militar nuclear, todo mundo poderia ser destruído. Houve desenvolvimento científico e tecnológico significativo nesse período. Talvez essa seja a herança mais positiva para o mundo, o desenvolvimento do mundo, porque os dois países disputavam para ver quem apresentava os maiores avanços nesse campo da ciência e da tecnologia, convertidos para a defesa primeiro, né, dentro da lógica militar, mas também para a produção econômica. A União Soviética se industrializou muito rápido, apresentando também um grande desenvolvimento na área da industrial, e os Estados Unidos em franca expansão da sua economia, principalmente baseada na indústria. Esse período representou, portanto, um período de paz armada, né? Um período que não houve conflito direto, mas também não houve desarmamento. Houve sempre uma guerra baseada na ameaça de uma nova guerra mundial altamente destruidora se realizasse. Mas houve um período na história, em 1962, na história da Guerra Fria, que o mundo passou muito perto de haver, de fato, um conflito nuclear. As ameaças chegaram quase às vias de fato prática, quando a União Soviética instalou mísseis em Cuba, mísseis esses capazes de portar ogivas nucleares e serem lançados facilmente no território dos Estados Unidos. Foi o pior incidente da Guerra Fria, né, relacionado às tensões, e que, de fato, o mundo chegou a quase ocorrer uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Tendo em vista que Estados Unidos mantinham bases nucleares na Turquia, muito próximo à União Soviética, bases militares, que poderiam também atacar a União Soviética. Esse é um mapa que a gente destaca com maior clareza o alcance dos mísseis soviéticos no território norte-americano. As bases da União Soviética em Cuba, muito próximo ao território dos Estados Unidos, aqui destacado em verde, certo? Lembrando que os Estados Unidos também mantinham bases militares em Cuba, embora Cuba não fosse aliado dos Estados Unidos. Porque na Revolução Cubana, o país, quem passou a governar, o governo socialista cubano, continuou honrando os compromissos internacionais, né, os acordos, e entre esses acordos estava essa instalação dessa base nuclear. Aliás, base militar. Por isso que os Estados Unidos manteve uma base dentro do território cubano. Então, a Guerra Fria foi, sobretudo, marcada por guerras indiretas. Aqueles em que Estados Unidos e a União Soviética eles participavam diretamente contra outras nações ou indiretamente contribuindo com essas outras nações. Foi assim na Guerra das Coreias, que durou de 1959 a 1953. Os Estados Unidos participou diretamente apoiando a Coreia do Sul, a União Soviética e a China apoiando a Coreia do Norte. O resultado foi a divisão desse país, obviamente, em duas nações diferentes, uma comunista e outra capitalista. Guerra do Vietnã, bastante conhecida, né, dentro do contexto da indústria cultural, do cinema e etc. E os Estados Unidos participou diretamente contra o Vietnã, que foi apoiado pela União Soviética, e esse Vietnã, tendo derrotado militarmente os Estados Unidos, através de uma guerra baseada principalmente nas táticas de guerrilha, ele tornou-se comunista a partir disso. Após isso, hegemonicamente comunista. E a guerra do Afeganistão, só que é uma guerra da União Soviética contra o Afeganistão, que foi uma das guerras mais recentes e finais da Guerra Fria, que durou de 79 a 89. Os Estados Unidos apoiou o Afeganistão, apoiou o Talibã, apoiou Osama Bin Laden, e a União Soviética acabou se retirando do Afeganistão por não conseguir ter uma hegemonia militar dentro desse país. Passando adiante, a Guerra Fria também foi marcada pela corrida
tecnológica, né, de desenvolvimento tecnológico, em que o exemplo emblemático é a busca do espaço, a corrida aeroespacial, a corrida por mandar satélites e por mandar aeronaves para a órbita da Terra e até outros astros do sistema solar. Dessa forma, a União Soviética manteve várias missões que foram pioneiras. O primeiro satélite à órbita da Terra, Sputnik 1. O primeiro ser vivo a chegar na órbita da Terra, o primeiro foguete, obviamente, tripulado por um ser vivo, com a cadela Laika, 60. Em 1961, a União Soviética mandou o primeiro astronauta para fora da Terra, para a órbita da Terra. E, tendo voado, o astronauta Yuri Gagarin declarou que a Terra é azul, com a primeira visão da Terra por um ser humano fora dela. Mas, em 1969, os Estados Unidos, para mostrar seu poder também, dentro desse contexto das tecnologias das missões espaciais, ele conseguiu mandar o primeiro ser humano à Lua. Os primeiros astronautas a chegar à Lua foram 3, e destaque para o capitão Neil Armstrong, que declarou que aquele era um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E também a Guerra Fria foi marcada pela disputa dentro do contexto do esporte, principalmente das Olimpíadas. Entre 1948 e 1992, percebemos que quem disputou o quadro de medalha diretamente foram as duas nações mais poderosas, economicamente, politicamente e militarmente. Ora a União Soviética, ora os Estados Unidos venciam as Olimpíadas nesse período. E houve episódios marcantes também de boicote, como o acirramento das disputas, né, ideológicas de poder. Os Estados Unidos boicotaram a Olimpíada de 1980 e a União Soviética, que foi realizada em Moscou, a União Soviética boicotou a Olimpíada de 1984, que foi realizada na cidade de Los Angeles, localizada nos Estados Unidos. E, enfim, a Guerra Fria chegou ao fim. Chegou ao fim em 1991, principalmente com todos os acontecimentos que culminaram com a desintegração da União Soviética, ou seja, já na década de 1980, a União Soviética ela vinha passando por uma série de insatisfação de grande parte das outras repúblicas soviéticas, que não a principal, que era a Rússia. Houve também insatisfação popular dentro da própria Rússia, uma população que melhorou muito seu poder aquisitivo, mas não tinha o que comprar, porque a economia não era de mercado, portanto não existia uma grande variedade de produtos, de mercadorias, e a propaganda ocidental capitalista começava a reverberar dentro da União Soviética, mostrando a qualidade de vida da população dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Houve essa série de insatisfação e também dentro do próprio leste europeu, do bloco socialista, que acabaram por culminar com o fim da União Soviética, as crises que acabaram com o fim da União Soviética. Mas foi marcante, antes do fim da União Soviética, a própria reunificação da Alemanha, sendo a tensão da Alemanha Oriental socialista por reunificar a Alemanha e que ela pudesse desfrutar das mesmas condições de vida e condições econômicas da parte capitalista da Alemanha, que é a Alemanha Ocidental. Simbolicamente foi marcado pela queda do Muro de Berlim em 1989, e o fim da União Soviética praticamente selou o último refúgio de poder socialista da União Soviética fora da Rússia. E assim, com o fim da União Soviética, uma nova ordem de poder ela foi configurada no mundo, comandada exclusivamente agora pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, portanto, se tornou a nação mais poderosa na década de 90 do mundo em termos militares, a única, e em termos econômicos, a mais poderosa e sem ninguém chegar perto. E ela essa nação passou então a comandar o mundo em todos os aspectos. Ela passou a comandar, por exemplo, a ONU, o Banco Mundial, o FMI, todas as decisões tomadas, elas tinham forte influência dos Estados Unidos, praticamente não desobedeceu os interesses norte-americanos. Os Estados Unidos também passaram a funcionar como uma espécie de xerife do mundo ou a polícia do mundo. Todos os conflitos entre países no cenário mundial tinham interferência dos Estados Unidos defendendo seus interesses. Né? Podendo destacar a Primeira Guerra do Golfo, que se iniciou quando o Iraque invadiu o Kuwait, país do Oriente Médio. Os Estados Unidos interviu em favor do Kuwait, não porque eram bonzinhos, mas porque tinham um grande interesse no petróleo exportado a baixo custo pelo Kuwait para os Estados Unidos. A tensão naquele momento era em torno do petróleo, os Estados Unidos interviu contra o Iraque.
E depois, no período marcante, que foram os ataques de 11 de setembro, praticados por grupo terrorista Al-Qaeda comandado por Osama Bin Laden, Estados Unidos iniciou a chamada doutrina Bush no cenário internacional, que era atacar qualquer país passando por cima de qualquer recomendação do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos passaram a atuar da forma que queriam depois que foram atacados em seu território. Iniciaram a guerra do Afeganistão, atrás de Osama Bin Laden, e destituição do regime talibã, que apoiava o Bin Laden, dava segurança a ele lá dentro do Afeganistão, e, de uma forma mais intransigente, iniciaram a Segunda Guerra do Golfo contra o Iraque, atrás de supostas armas de destruição em massa, que nunca foram encontradas, mas que todos sabemos, dentro do contexto de todos os estudos realizados no plano político e geopolítico mundial, que os Estados Unidos estavam atrás do petróleo abundante no Iraque, e acabou destruindo toda a configuração de país do Iraque a partir disso, atrás do petróleo, com o argumento da guerra contra o terror iniciada em 2001, com George W. Bush, dentro desse contexto da doutrina Bush. Mas isso só era possível porque essa ordem mundial comandada pelos Estados Unidos não tinha contraparte, não tinha país para disputar esse equilíbrio de poder mundial com tanta força militar para fazer frente aos Estados Unidos. Coisa que foi começar a mudar, por exemplo, com o fim da hegemonia norte-americana a partir de 2008, que vamos falar mais adiante. Então, a ordem mundial unipolar, aquela dominada pelos Estados Unidos, nem sempre foi consenso, certo? Segundo os estudiosos, cientistas políticos, consideravam que nenhum país sozinho podia comandar o poder mundial. Se assim fosse, os Estados Unidos tinham eliminado completamente qualquer país que não fosse favorável a ele, pois que ele não conseguiu, por exemplo, nem no Afeganistão, nem no Iraque completamente. Ele bagunçou bastante internamente os países, mas não conseguiu dominá-lo completamente. Isso prova que os Estados Unidos não tinha esse poder todo de dominar todos os países que ele queria. Então, ele não era o único poder mundial. Não conseguiram, por exemplo, invadir e dominar a Coreia do Norte, não conseguiram invadir e dominar o Irã, que eram países considerados como inimigos históricos dos Estados Unidos. O único consenso era, os Estados Unidos era, sim, a maior potência militar mundial, tinham condição de entrar numa guerra e destruir aquele único país que estava em guerra naquele momento com ele, mas não conseguir atacar várias frentes de ataque ao mesmo tempo contra vários países diferentes e assim dominar o mundo. Ou seja, era uma ideia diferente que os Estados Unidos poderia ser a única potência mundial. E nesse período emergiam já Japão e Alemanha, aqueles países derrotados na Segunda Guerra Mundial, mas que foram apoiados economicamente pelos Estados Unidos, justamente para que esse país não se aliasse ao bloco soviético, ao bloco socialista. E esses países emergiram também, no final da década de 90 e início da década de 2000, como grandes potências econômicas mundiais, que não chegavam ao patamar dos Estados Unidos, mas eram países bastante relevantes. E também se percebia a ascensão da União Europeia, que se formava como bloco de poder, da China, que trabalhou calada pela sua industrialização, a partir da sua revolução cultural e na produção industrial, e na Rússia, que era o país que se reconstituía a partir do final da União Soviética em 1991. Então, baseado nisso, o mundo poderia ser classificado de uma forma diferente agora, considerando que o norte, os países do norte, não é uma divisão territorial perfeita, mas a América do Norte e a Europa Ocidental eram os países desenvolvidos, e o sul do mundo, América Latina, a África e parte da Ásia eram considerados países subdesenvolvidos. Então, esse mapa mostra uma ordem mundial, chamada também de uma ordem unimultipolar, onde unicamente os Estados Unidos era a potência militar, mas multipolarmente a economia se baseava em vários centros. Quais eram os centros de poder econômico? Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos bem mais potente, dentro do contexto da América do Norte, a Europa Ocidental, o Japão e a China emergente como uma grande potência econômica também. Isso no início dos anos 2000. Isso que está destacado em verde aqui é todo o território mundial considerado países desenvolvidos, industrializados, capitalistas, e a parte em amarelo aqui no mapa, China ainda, certo? Oriente Médio, Sudeste Asiático,
África e América Latina considerados países desenvolvidos. Esse mapa para destacar de uma forma mais clara o que era o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Mais uma vez, para poder fixar o conhecimento através dos mapas, esses países mapeados na cor lilás, rosa, são os países considerados subdesenvolvidos do mundo, teoricamente ao norte, e esses de um rosa mais claro aqui, ou não sei o que, são os países considerados do norte de países desenvolvidos, incluindo Austrália e Nova Zelândia, que não estão ao norte, certo, da linha do Equador, mas são países considerados desenvolvidos nesse contexto de classificação. A ordem mundial multipolar, portanto, ela se deu sobretudo a partir da crise mundial do capitalismo de 2008. Foi uma crise financeira que atacou o sistema financeiro norte-americano e que essa crise veio abalar todo o contexto do capitalismo no mundo todo, principalmente e primeiramente nos Estados Unidos, depois os países ocidentais da União Europeia. Fez com que os Estados Unidos deixassem de ser a grande potência única mundial do ponto de vista econômico e fez com que vários centros de poder mundial, sobretudo relacionados à economia, se aproximassem bastante da economia dos Estados Unidos. E que nós podemos destacar o que é a consolidação econômica de vários polos de poder mundial. Estados Unidos, que nunca deixou de ser, embora passando pela crise, a China, que foi a grande potência econômica emergente, o Japão e a União Europeia, que se mantiveram no seu patamar de grandes países, regiões e territórios economicamente relevantes no mundo, a Rússia já reerguida e apontando também como economicamente bastante relevante, e a ascensão de alguns países emergentes entre o período que foi podemos colocar até de 2005 a 2015, quando essa própria crise do capitalismo passou a afetar países emergentes, como, por exemplo, o Brasil. E depois de 2015, teve um grande declínio por crises sistêmicas múltiplas da sua economia, mas, sobretudo, crises políticas, crises que deixaram o país bastante instável. E, como potências econômicas e militares, não só econômica, mas também mostrando um grande poderio militar que pode rivalizar com os Estados Unidos, agora se apresenta-se no cenário mundial a partir de 2008, Estados Unidos, que continuam sendo a nação mais poderosa do ponto de vista militar, mas também a China e a Rússia. Rússia, que se reergueu, a China, que percebeu que, sem um poder militar forte, ela não poderia disputar o cenário mundial na hegemonia do poder nessa ordem mundial atual, se não conseguisse estabelecer um contexto militar que fosse capaz de fazer um equilíbrio com os Estados Unidos. Então, a nova ordem mundial que se apresenta, sobretudo nessa década que nós vivemos agora, que está chegando ao fim de 2020, ela tem os Estados Unidos com declínio do seu poder absoluto no mundo, a China em plena ascensão econômica e militar, a União Europeia, né, os Estados, principalmente os países da Europa Ocidental, de origem capitalista, a partir da Segunda Guerra Mundial, que se consolida com o poder econômico, apesar da gente perceber a Grã-Bretanha, né, saindo da União Europeia com o evento conhecido como Brexit. A ascensão da Rússia, mais uma vez, no cenário mundial, mostrando todo o seu poder militar, exemplificado no caso da Guerra da Síria, onde a Rússia apoiou o governo da Síria contra os Estados Unidos, que queriam a destituição do presidente da Síria, e a anexação da Crimeia, que era uma região da Ucrânia. A Ucrânia aplicou um golpe, e a Rússia foi lá na Ucrânia e pegou a Crimeia de volta, que era uma região historicamente relacionada à Rússia, mas que foi cedida, que esteve sob o controle da Ucrânia a partir do fim da União Soviética em 1991. E os países emergentes, né, que a gente sempre pode usar o exemplo do Brasil, que passaram a ter um declínio econômico muito grande a partir dessa década de 2010, que foi onde foram sentidos os efeitos da crise mundial do capitalismo de uma forma mais severa. Os Estados Unidos se reergueu da crise, a União Europeia se reergueu, se reorganizou, e sobrou para os países emergentes como o Brasil, por exemplo, como a África do Sul, por exemplo,
como a Índia, os maiores efeitos negativos dessa crise do capitalismo. Ou seja, Estados Unidos e União Europeia se reorganizaram depois da crise de 2008, jogando todo o problema para os países emergentes. E se iniciou também um rumor de uma nova Guerra Fria do cenário mundial, agora tendo como as duas principais potências econômicas e militares Estados Unidos e a China. Nesse contexto, a disputa econômica é declarada. Estados Unidos e China estão disputando a economia mundial de uma forma declarada, mas a correlação de poder militar, a disputa de poder baseada nos seus exércitos, no seu poder das armas, ela ainda não é tão declarada assim. Então, a partir de 2020, podemos ter uma nova ordem mundial, que ela vai ser multipolar, ela vai ter vários centros de poder. Vamos ter, dentro dessa disputa, Estados Unidos e China como as grandes potências mundiais em disputa direta pelo mercado mundial, pela economia. A China, temos que sempre lembrar, é um país socialista, mas que pratica o capitalismo de mercado. Chegam até a falar num socialismo de mercado, onde internamente há o controle do Estado da economia, mas na política externa ela vai para a disputa, tal qual é a lógica do livre mercado, mas com grande vantagem, porque ela é o grande centro mundial de produção, está junto com os Estados Unidos, o maior produtor industrial do mundo. Os Estados Unidos está perdendo vantagem em relação à China no mercado mundial e também está perdendo muito seu poder político atual de influência no mundo por conta do governo Donald Trump, que é um governo completamente atrapalhado, que dentro da lógica do imperialismo norte-americano, ou do neoimperialismo, não consegue ter grande influência sobre o mundo como tinham governos anteriores. Então, os Estados Unidos estão perdendo força também no cenário político mundial, e esse poder está indo para a China. A União Europeia e o Japão, que são aliados históricos dos Estados Unidos, estão em plena recuperação econômica, depois de períodos de crise, né? O problema da pandemia de Covid-19 desse ano causou também sérios problemas à economia, mas são regiões do mundo que estão se recuperando bem rápido, porque quando perceberam que o problema era sério, praticaram medidas que fizeram e se anteciparam ao maior problema e estão podendo se recuperar. Embora atualmente hoje, nesse momento, no ano de 2020, já se aponte a possibilidade de uma segunda onda da pandemia de Covid-19 na Europa. A Rússia é um país que está em franca expansão, franca ascensão política e militar, está crescendo novamente o poder da Rússia, é isso que a gente percebe no cenário mundial. Ela pode ou não se tornar uma grande aliada da China, mas a Rússia ela está crescendo seu poder político e militar no mundo, baseado numa economia que se mantém estável. Os países emergentes, como o Brasil, por exemplo, que já teve em algum momento um patamar de crescimento próximo à China e à Rússia, agora entrou em profundas crises. No momento atual, por conta de todas as decisões políticas e econômicas do governo, o Brasil está numa crise profunda do ponto de vista da instabilidade política, e que não consegue se recuperar economicamente. Então, a tendência do Brasil é perder muito poder econômico no mundo e, sobretudo, poder político, e passar a ser, mais uma vez, um país que está um país subdesenvolvido, que não consegue disputar, embora tenha bastante potencial, disputar no cenário político mundial e econômico e ser relevante dentro do contexto de uma ordem mundial multipolarizada, que a gente vai perceber agora a partir do ano 2000. Assim, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Infelizmente, temos que dar uma acelerada para poder contemplar o tempo, né? Não adiantar bastante no tempo, porque isso acaba sendo ruim para quem assiste a aula, acaba sendo um conjunto de informações muito grande quando se estende no tempo, acaba dificultando a compreensão. Então, finalizamos nossa aula por aqui. Mais uma vez, reitero a necessidade da gente não desistir, vamos estudar com os meios que nós temos, com a possibilidade que nós temos, vamos tentar fazer o melhor possível. Todos os professores, todas as professoras da Escola Birajara, todos os funcionários, as funcionárias, nossas coordenadoras, nosso coordenador e a direção da escola está totalmente à disposição para fazer o melhor possível por vocês, não duvidem disso.
E o que vocês precisarem, entre em contato com o professor João Sérgio de Geografia e os demais professores, nós vamos tentar resolver. Grande abraço para todos, até a próxima aula.